Oi, oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vem para mais um Bora Aprender, e no Bora Aprender de hoje a gente vai aprender o que são as cores primárias. Vou mostrar para vocês a misturinha das cores e a gente vai fazer um desafio hoje. O desafio vai ser pintar somente com as cores primárias o nosso livrinho do Bob Goods. Então, eu separei aqui, pra gente começar, as cores primárias, que seriam o vermelho, o amarelo e o azul. E o que seriam as cores primárias? Gente, as cores primárias são chamadas de primárias porque elas apresentam uma tonalidade pura. O que quer dizer que tonalidade pura? Que é uma cor que ela não precisa de uma mistura para existir. Ela existe por si só, não foi misturada com uma outra cor para existir, ela é pura, entendeu? E é através delas que a gente vai ter uma nova formação de cores. É misturando essas três cores que a gente obtém as outras cores que a gente conhece. Toda a origem de cores vem dessas cores, vermelho, amarela e azul, que são essas cores as primárias. Então, aqui eu vou fazer a misturinha para vocês verem como que funciona. Então, a gente vai começar, eu peguei aqui as canetinhas da Compactor, a gente consegue fazer essa mistura com lápis de cor também, tá? Só que ela não vai ter a pigmentação tão grande como a gente tem com as canetinhas ou a caneta base de álcool ou tinta. Por quê? Porque ela não é tão fluida, a não ser que seja um lápis à base de óleo, que aí ele consegue se misturar um pouco melhor. Se for um lápis seco, você até consegue obter uma mistura, mas não fica tão intenso como quando você faz com as canetinhas ou quando você faz com tinta, no geral, tá bom? Então, vamos lá. Para começar, eu vou começar colocando aqui as cores, o vermelho. Todas as vezes que vocês quiserem fazer a mistura, a dica que eu dou é, comece primeiro pelo tom mais escuro. Se você começa pelo tom mais escuro, você obtém uma cor mais clara, quando você sobrepõe com a cor mais clara. Por exemplo, vou colocar o vermelho e colocar o amarelo por cima, eu vou ter um laranja mais claro. Se eu colocar o amarelo por baixo e o vermelho por cima, eu vou ter um laranja mais fechado. Então, vamos lá, a gente tem o vermelho, que aí eu vou começar colocando o vermelho mais o amarelo. Eu sei que pode parecer uma grande coisa boba, coisa de primário, gente, mas muita gente não sabe sobre isso. Tem muita gente que não conhece esse tipo de mistura e que com pouca canetinha você consegue fazer uma cor, entendeu? Às vezes você não tem condições de... Tem muita gente que não tem condições de ter um monte de canetinha. E aí, de repente, isso aqui ajuda vocês a entenderem que não precisa de tantas para poder fazer uma pintura legal. Ó, joguei primeiro o vermelho e agora eu vou jogar o amarelo. Pra gente já ter um laranja. Então, a mistura do vermelho com o amarelo, a gente tem um laranja, ok? Ok, então como que a gente fez essa mistura pra ficar nesse tom de laranja que a gente fala que é um laranja mais puro? A gente jogou o vermelho por baixo, o amarelo por cima. Agora, a gente vai fazer outro tom de laranja. A gente vai colocar o amarelo primeiro, mais o vermelho. E aí, a gente vai jogar primeiro o amarelo aqui de fundo. Tô fazendo com a canetinha da Compactor, mas você pode fazer com qualquer canetinha que você tiver. É porque a canetinha da Compactor, ela tá um pouco mais acessível. E eu vou jogar o vermelho por cima. E vocês vão perceber que ele fica um laranja mais forte, tá vendo? Ó o vermelho, ó o laranja mais intenso e o laranja puro, digamos assim, o laranja sem fundo sem profundidade de cor. Então, aqui a gente tem um laranja, a gente pode colocar até laranja intenso.
Então, ou seja, com 2 canetinhas, a gente já tem mais 2 cores, ou seja, a gente tem 4 cores, vermelho e amarelo, laranja e laranja intenso. Olha que legal, a gente já tem 4 cores de 2 canetinhas. Agora, a gente vai fazer do azul. Como que a gente vai fazer? Eu vou jogar o azul aqui. Vou fazer com o azul primeiro. Então, o azul mais amarelo. E aí, a gente vai jogar o azul aqui. E o amarelo. O que que a gente vai obter? Um verde claro. Nesse momento, a gente acabou de fazer um verde mais clarinho. Verde claro. E agora, eu vou querer fazer uma outra tonalidade de verde. Eu consigo? Consegue sim. Você vai fazer o amarelo primeiro. Porque como o escuro vai vir por cima, então, você vai conseguir ter uma cor mais escura. Mais azul. E aí, a gente vai ter um verde mais escuro. Então, primeiro a gente joga o amarelo. E depois, o azul. Acabamos de obter um verde escuro. Ó, pra vocês verem que não é mentira. Verde escuro, verde claro. Verde escuro. Agora, eu quero fazer o azul com o vermelho, pra gente poder ter que cor? O roxo. Então, eu vou vir, vou colocar aqui embaixo, no nosso papel. Eu vou colocar o azul primeiro e depois o vermelho. Azul mais vermelho. E aí, a gente vem com o azul por baixo, nessa mistura de cor. E o vermelho por cima. Aqui, a gente vai obter um berinjela. Na verdade, você olhando aqui, ele quase puxa para um tom de marrom. Então, aqui fica, tipo, um tom de berinjela amarronzado. E aí, se eu colocar primeiro o vermelho, mais o azul, que é fazendo o vermelho por baixo e colocando o azul depois, olha como que vai ficar. Primeiro o vermelho. E depois o azul. A gente vai obter um tom de roxo azulado. Sabe aquele roxo que vem nos lápis de cor, que ele é bem fechado? Ó, um roxo azulado e quase um berinjela amarronzado. E aí, como que eu faço para ter um marrom? Tem possibilidade? Claro que tem. É só a gente misturar o azul mais o vermelho mais o amarelo. Eu fazendo a mistura dessas 3 cores, eu vou obter o marrom. Então, eu jogo aqui o azul. Venho com o vermelho. E depois com o amarelo. Aqui eu escolhi uma folha 180, tá? Pra ela não ficar, não estourar. E aí, ela vai puxar pra um marrom claro. Se você quiser um marrom escuro, é só você inverter o papel. Você joga primeiro o vermelho. O azul.
e o amarelo. Essa mistura vai nos dar um tom de marrom mais fechado do que esse daqui. Conforme ele começa a secar, ó, ele começa a puxar pra um tom de marrom, tá vendo? E aqui ele vai puxar depois pra um tom de marrom mais fechado quando ele começar a secar. Então, gente, essa é a mistura das cores, pra gente obter, ó, só aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cores. 8, 9, 10, 11. 11 cores a gente tem no total pra fazer a nossa pintura. Então, agora o desafio é... Vamos conseguir pintar o nosso Bobbie Goods usando somente as cores primárias? Então vem comigo pra gente poder ver se a gente vai conseguir fazer isso. Eu escolhi essa artezinha aqui, ó, dos nossos ursinhos descendo a corredeira. Tô pensando aqui no desafio que vai ser pintar esses ursos, gente. Quando eu pinto, fica marrom, né? Aí agora, pra fazer o marrom, a gente vai ter que fazer aquelas misturas todas, mas nem todos eu vou fazer marrom. Acho que vou fazer umas manchinhas, não sei. Vamos ver aqui. Mas o nosso desafio começou, então vamos lá. Vamos agora fazer a nossa misturinha mágica. Jogando o azul por baixo e o amarelo por cima, a gente vai ter um verde água. E eu quis fazer esses pinheiros dessa cor de verde, tá bom? Gente, uma dica. Quando vocês forem fazer as camadas, como é uma canetinha, lembra que ela é a base de água, tá? Se você estiver usando uma folha 180, como a que eu tô usando aqui, desse livrinho, ele é 180 gramas. Então, ele não rasga o papel. Mas se for uma sulfite, é muito importante que você espere a canetinha secar pra construir a camada, tá bom? Até mesmo na 180, ó, porque esfarelou um pouquinho. Então, pra não judiar do papel e nem da ponta da canetinha, faz a camada, espera secar e depois você vem com a outra camada, tá bom? Porque assim, você não estraga as pontas da canetinha e nem estraga seu papel. E agora, a gente vai pros troncos. Eu já tinha passado o azul aí, né, vocês viram, e depois eu joguei o vermelho. E joguei um tiquinho de amarelo pra dar uma iluminada um pouquinho no tronco. Depois eu joguei o amarelo no chão, joguei o verde, ó, o azul por cima do amarelo pra ter o verde escuro. E aí, eu fui mesclando as cores do jeitinho que eu mostrei pra vocês no começo. Gente, não tem erro. Faz do jeitinho que eu mostrei pra vocês, que a pintura vai dar super certo, tá? É muito fácil de fazer, não é difícil. E você vai fazendo a mistura e vai obtendo o resultado de imediato. Então, assim, que nem a parte da montanha, eu fiquei em dúvida se eu fazia marrom ou se eu fazia verde. Mas aí eu falei, não, eu vou fazer marrom pra eles verem que dá pra fazer sim. Bom, gente, ó, terminei de fazer a pintura. E aí, agora, a gente vai começar a fazer as sombras, tá? Tentei fazer os cachorrinhos aqui de alguma forma, que ficasse bonitinho. Esse aqui parece que ele se sujou na lama, né? Tadinho. Mas a gente vai fazer agora a parte das sombras. Então, por exemplo, aqui, nessa parte aqui que é verde claro, eu só vou vir e passar o azul pra ele ficar um verde mais escuro, tá? Ó, só pra vocês verem que dá super certo, ó. Tá vendo? Não é difícil. E pra fazer a pintura, vocês viram, fui misturando todas as cores, né, que dá, que é tranquilo. Ó. E aí, a gente vai fazendo a parte das sombras. Eu sempre gosto de dar uma puxadinha aqui assim, ó. Nessa parte, ó. Aí, as sombras vão ficando assim, fica bem legal. Aí, agora, eu vou fazer toda a parte das sombras e eu já volto com vocês, tá bom? E aí, eu mostro pra vocês tudo certinho. Eu vou passar pra frente pra ficar mais rápido, mais dinâmico. A parte da sombra, gente, é muito legal de fazer, porque você vai usar, basicamente, a canetinha azul pra fazer sombra. E ela vai ficando mais escura que os outros tons, e aí você vai conseguindo obter um sombreado bem legal e um resultado muito bacana. Bom, gente, concluímos a nossa arte, né, a parte das sombras. Eu vou fazer com a caneta acrílica branca, ou pode ser uma posca, ou uma caneta em gel, a que vocês tiverem aí, só pra fazer os pontinhos de brilho. Aí, eu vou fazer os pontos de brilho e já volto com a arte finalizada, tá bom? E a nossa arte finalizada ficou assim, gente. Coloquei os brilhinhos com a caneta acrílica branca, como eu tinha dito pra vocês. E fiz os pontinhos brancos aqui pra simular um pouquinho de flor no campo, fiz as espuminhas na água.
e ficou assim. Então, essa foi a nossa arte de hoje, utilizando apenas 3 tons de canetinha. Eu usei as canetinhas da Compactor e olha que incrível que ficou. Então, eu espero que vocês tenham conseguido entender sobre as cores primárias e de que como com apenas 3 cores você consegue pintar o seu Bobbie Goods. E não esquece, gente, curte, compartilha com aquele seu amigo que fala que não consegue pintar porque tem poucas canetinhas, agora ele não tem mais desculpa pra pintar. E não esquece também de seguir o canal pra vocês acompanharem as outras aulinhas que eu vou vir trazer pra vocês, tá bom? Então é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!